E aí, beleza essa semana? Domínio, contra domínio e imagem de uma função. Essa é a nossa primeira aula. Vamos ver mais uma vez rapidinho o que é isso daí, beleza? Vamos lá, aula. Então vamos lá. Domínio, contra domínio e imagem de uma função. Tá? A gente fala de três conjuntos que envolvem a função. Um deles é o domínio, o outro é o contradomínio e o outro é a imagem de uma função, tá? A gente viu lá anteriormente que a função f, definida de a em b, significa que a gente vai obter um valor de x, que vem do a, que se corresponde a um valor y que está em b, ok? Essa função f ela tem uma regra, que normalmente é uma fórmula, tá? Que relaciona esses elementos aqui. Bom, esse conjunto A aqui é o que nós chamamos de domínio. E esse conjunto B é o que nós chamamos de contradomínio, tá? Então, o x ele pertence ao domínio e o y ele está no contradomínio, tá? E existe um subconjunto do contradomínio que a gente chama de imagem. Tá? Vou esclarecer um pouquinho melhor aqui com um diagrama. Então, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Tá? A função, a regra da função, né? a lei da função diz assim, ó, não é a lei de formação, mas é aquilo que a gente define como função, né? A definição de função diz o seguinte, que todo elemento do domínio, todo elemento daqui, deve ter somente um correspondente em B. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui, tá? Não vou colocar nome para o elemento, só os pontinhos representam cada elemento. Então, esse elemento tem que ter um correspondente aqui em B. Vamos dizer aqui, ó. Tá? Esse elemento tem que ter um correspondente aqui em B. Esse elemento tem que ter um correspondente aqui em B. Esse elemento tem que ter um correspondente aqui em B, ó. Vou colocar aqui, ó. E esse elemento, um correspondente em B. Tá vendo? Todo elemento de A tem somente um correspondente em B. Aí, naturalmente, tá? Naturalmente, as pessoas falam assim, mas peraí, mas esses aqui tem dois, ó. Não, calma aí. O elemento do A, esse aqui, só está correspondendo a 1. Esse elemento só está correspondendo a 1. Entendeu? O B, o elemento de B do contradomínio, ele pode se corresponder a 2. Mas do domínio só pode se corresponder a 1. Esse aqui só se corresponde a 1. Ele se liga com mais alguém? Não, só esse. Esse aqui se liga com mais alguém ou só esse aqui? Só esse aqui, entendeu? Então tá, então todo elemento do domínio tem somente um correspondente no contradomínio B, certo? Bom, aí você fala, mas tem elementos aqui que não tem, exatamente. Então, o contradomínio que é o B, ele tem um conjunto dentro dele que a gente chama de imagem, que é o quê? Que é o conjunto dos elementos que tem correspondente em B. Tá? Então, esse daqui a gente chama de domínio. Esse B aqui, ó, a gente chama de contradomínio. Tá? E esse conjunto aqui, ó, tá? Que está dentro de B, que tem os correspondentes, tem os elementos de B que tem correspondente lá do A, é o que a gente chama de imagem, tá? Muito importante isso, a gente saber identificar o que é o conjunto imagem. Algumas funções, o contradomínio vai ser o próprio conjunto imagem, porque todo mundo dentro do contradomínio vai ter um correspondente lá no A, entendeu? Às vezes o contradomínio é o próprio conjunto imagem, tá? Mas nem sempre é. Geralmente o conjunto imagem ele está dentro do contradomínio, ele é um conjunto menor do que o contradomínio, tá bom? Geralmente é assim que a gente fala, tá? Bom,
a gente vai definir, não hoje, não nessa aula de hoje, mas nessa aula dessa semana, ainda 3 tipos de funções, que chamam-se função injetora, sobrejetora e bijetora. E envolve esses conceitos aqui de domínio e imagem, tá? O domínio, ele é muito importante, a gente vai fazer exercícios aqui ainda nessa semana, não na aula de hoje, na aula de amanhã, onde a gente vai determinar quem é o domínio, qual é o domínio da função. Por quê? Porque lembra que a regra diz o seguinte: todo elemento de A, que é o domínio, né? Domínio, tem que ter correspondente. Tem somente um correspondente, tá? No contradomínio. Tá? Então, quando a gente vê uma função, a gente vai falar assim, quais são os elementos do domínio? Então você vai ver todos, você vai ter que relacionar todos os elementos do domínio, porque todos os elementos do domínio vão ter que ter correspondente. Se tiver alguém que aparentemente não tem correspondente, então esse daí não vai poder fazer parte do domínio. É assim que a gente vai falar, tá bom? Bom, o domínio a gente sinaliza com D, o contradomínio com CD e o conjunto imagem com IM, tá? Como o menos importante de todos aqui é o contradomínio, tá? O contradomínio, porque normalmente o contradomínio são os reais. Por quê? Porque o contradomínio pode sobrar gente lá dentro, não tem problema, tá? O que não pode sobrar gente é o domínio e a imagem. A imagem é o conjunto formado só por quem tem correspondente, tá? Essa é a imagem. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então aqui diz assim, ó, dados os conjuntos A e B, determinar o conjunto imagem da função f de A em B, definida por f de x é igual a x mais 2. Então vou fazer aqui, ó, o conjunto A, vou colocar aqui os elementos. Menos 3, menos 1, 0 e 2. E aqui o conjunto B, tá, com os elementos. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Eu vou a função f ela está determinada, né? F de A em B. Então está aqui a função f de A em B. Agora eu vou corresponder os elementos do conjunto A, porque o conjunto A é o domínio, então todo mundo aqui tem que ter correspondente. Então vai ter que sair uma seta daqui, de cada um deles até cada um aqui. Uma seta só, né? Que sai daqui para lá. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabelinha. Vou colocar aqui os valores de x, que são menos 3, menos 1, 0 e 2, e vou calcular os valores de y, né, que é o y, que é igual a f de x, que é igual a x mais 2, tá? Então, por exemplo, esse daqui, né, quando o x for menos 3, vai ficar o quê? Menos 3 mais 2 vai dar o quê? Menos 1. Então, ó, o menos 3 se liga com o menos 1, tá lá. Certo? O menos 1 vai se ligar com quem? Então, ó, menos 1 mais 2 vai dar o quê? Dá 1. Então, o menos 1 se liga com o 1. Tá aqui, ó. Certo? O 0. 0 mais 2 vai dar 2. Então, o 0 com o 2. Tá aqui, ó. Tá? E o 2 mais 2 vai dar com o 4. Vai se relacionar com o 4. Então, daqui para cá, ó. Certo? Beleza. Então, veja só. Todo elemento aqui teve um correspondente? Teve. Somente um. Beleza. Está dado aqui. Então, ele disse, determinar o conjunto imagem. Qual é o conjunto imagem? É o conjunto do contradomínio que tem correspondentes lá no A. Tá? Quais são os elementos desse contradomínio aqui? Ó? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, que tem correspondentes lá. São só aqueles que receberam a setinha, ó. Então é esse e esse. Então esses 4 elementos compõem um conjunto que a gente chama de
imagem. Então, o conjunto imagem contém os elementos menos 1, 1, 2 e 4. Aqui, esse é o conjunto imagem, tá? A gente também costuma sinalizar o elemento, a imagem, não o conjunto imagem, mas a imagem, porque cada elemento desse aqui a gente chama de imagem também, tá? Então a gente costuma sinalizar eles assim, ó. F de menos 3. O que está pedindo aqui? A imagem da função quando x é menos 3. Então, a imagem quando x é menos 3 é quem? É menos 1. Tá aqui, ó. Então, a gente também sinaliza e lê isso daqui dessa forma, tá? A imagem, fala assim, qual a imagem quando o x é 0? Então, ele está falando f de 0. É isso que ele está te pedindo. É o 2. Qual que é a imagem quando x é 2? Aí você vai colocar 4, tá? Então, você está colocando aqui a imagem quando x é menos 3. A imagem quando x é 0. A imagem quando x é 2. Beleza? É um assunto assim bem facinho agora. Vamos fazer mais 2 exercícios. E a aula de hoje é bem curta. Olha só esse aqui. Diz assim, ó. Seja a função f definida de R em R, então o domínio são o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Definidas por f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 8. Calcular os valores reais de x para que se tenha f de x é igual a menos 1. Tá? Então, para que se tenha f de x é igual a menos 1. Então, calma aí, f de x é igual a menos 1? Então, menos 1 é o quê? Ou seja, imagem menos 1 pela função f dada. Então, menos 1 é imagem. Então, lembrando lá, tem o conjunto aqui, o conjunto A, aqui o conjunto B, aqui a função de f de A em B, o menos 1 está aqui. Tá? No conjunto B, ele é uma imagem. Então, ele tem um elemento que se corresponde a ele. Que elemento é esse? É o elemento x, mas qual x? X é todo elemento que está nesse conjunto. E qual x especificamente que eu ponho, né, nessa função que vai dar o menos 1? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar esse menos 1 no lugar do y, ou no lugar do f de x. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a menos 1. Pronto. Tá? E eu vou calcular qual é o valor de x que vai fazer isso aqui ser verdade. Então, eu vou isolar não. Vou colocar tudo para um lado só. X ao quadrado menos 10x. Aí, esse menos 1 vai ficar mais 1. 8 mais 1, 9 igual a 0. Certo? Então, essa daqui é uma equação do segundo grau que normalmente as pessoas aprendem no ensino fundamental. Como é que resolve? Resolve por Bhaskara, tá? Eu já vou começar a mostrar aqui que a gente pode resolver isso aqui de outra forma, tá? Se você nunca viu aqui como é que resolve, presta atenção que você vai aprender, tá? Então, olha só, isso daqui pode ser escrito como uma multiplicação de binômios, tá? Pode ser escrito como uma multiplicação de binômios. Que binômios do tipo ax mais b, tá? Então, eu só tenho que descobrir quem que é o a e o b. Veja só, se esse elemento aqui, o x ao quadrado, o coeficiente dele aqui não existe, ou melhor, é 1, né? Quer dizer que esse A desses dois binômios tem que ser 1, né? Porque daí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer esse vezes esse, tem que dar isso aqui. Então, na verdade, é x, ó. X e x, né? Porque x vezes x, x ao quadrado, beleza? Tá. Esse elemento aqui, que é o chamado termo independente, ele vai vir da multiplicação desse elemento com esse elemento. E lembrando que cada elemento tem um sinal. Como esse aqui é mais, quer dizer que o sinal desse elemento aqui, desse valor aqui, e o sinal desse valor são iguais, tá? E como esse daqui é menos, então são iguais a menos. Então vai ser menos alguma coisa vezes menos alguma coisa, tá? Que coisa? Que dois números que multiplicados dá 9? Aí você fala, 3 vezes 3. Sim, o 3 também é. 1 vezes 9. É verdade, 1 vezes 9 é. Aí você fala 2 vezes 4,5. É verdade, 2 vezes 4,5. Mas aqui, né, a gente vai tentar localizar esses números pelos números inteiros, tá? Só que esse número aqui do meio, ele vai vir da soma dessa multiplicação desse elemento com o x e desse elemento com o x,
tá? Então eu penso em dois números que eu ponho aqui, que multiplicados vai dar 9 e que a soma vai ser 10. Por quê? Porque aqui é mais. Como os sinais são iguais, vai haver soma. Então eu penso, 1 vezes 9, 1 vezes 9 é 9, e 1 mais 9 é 10. Pô, então é 1 e 9. Então eu ponho 1 aqui e o 9 aqui, ó. Tá? Ó, menos 1 vezes menos 9 dá mais 9, tá vendo? Ó, menos 1x vezes, mais, né? Menos 9x, então menos 1x. Com menos 9x dá menos 10x. Então, beleza. Então, isso aqui veio daqui, ó. Agora, quais dois números... Então, tá definido. Isso daqui é essa multiplicação aqui, ó. Certo? Se eu multiplicar isso por esse, eu obtenho exatamente isso aqui. Então, eu fatorei, eu obtive a equação fatorada dessa expressão do segundo grau, certo? Só que daí é o seguinte, ó. Eu quero saber quais são os valores de x que eu ponho aqui, que faz isso daqui ser igual a zero. Ou seja, isso daqui ser igual a zero. Agora, quais valores que eu ponho aqui que faz isso aqui ser zero? Bom, vamos pensar o seguinte. Quais dois números que multiplicados vai dar zero? Dois números multiplicados só dá zero quando um deles for zero. Então, ou isso daqui é zero, ou isso daqui é zero. Daí eu faço o quê? Faço assim, ó, x menos 1 igual a zero. E isolo o x. Então, vai ficar x é igual a... Esse menos 1 passa para cá, fica mais 1. 0 mais 1, 1. E esse daqui eu faço x menos 9 igual a zero. Aí eu isolo o x... Esse menos 9 passa para cá, fica mais 9, 0 mais 9, 9. Tá aqui, são os valores que fazem isso aqui ser zero. Quer ver? Ó? 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 9. 9 menos 1, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Tá vendo? Então, essas aqui são as raízes. Então, calma aí. Olha só. Olha só que interessante. Essa função, que é chamada função do segundo grau, que a gente vai aprender no próximo bimestre, né? Que é assunto aqui do primeiro ano, a gente vai falar da função polinomial e a gente vai tratar bem direitinho dessas funções. Aí a gente vai aprender bem certinho como é que elas funcionam. Mas agora, nesse momento, eu preciso saber quais seriam os valores de x que eu coloco aqui, que faz essa função adquirir o valor de menos 1. E nós fizemos aqui algumas operações válidas e chegamos à conclusão de que o x tem que ser igual a 1 e x igual a 9. Veja, então tem dois valores de x aqui. Vou reescrever aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui o 1 e aqui o 9. Então, o 1 se relaciona com o menos 1. E o 9 se relaciona com o menos 1. E isso daqui é função? É função, porque o elemento do x só tem um correspondente, que é o menos 1. O 9 só tem um correspondente, que é o menos 1. O 1 só tem um correspondente, que é o menos 1. Tá? Então, cada elemento daqui só tem um correspondente. Não seria função se do 1 saísse mais uma outra seta para outro lugar. Daí não pode. Mas do 1 só sai uma seta, que vem para o menos 1. Do 9 só sai uma seta, que vem para o menos 1. Então, ali ele pergunta, seja a função f definida por isso aqui, beleza? Calcular os valores reais de x para que se tenha f de x igual a menos 1. Ou seja, imagem menos 1 pela função f dada. Então, os valores reais de x são quem? São esse aqui, ó. X igual a 1 e x é igual a 9. Tá? Esses são os valores reais de x do domínio que se relacionam com o menos 1, que é a imagem da função. É assim que a gente faz. É bem simples, tá bom? A gente vai ver outros exercícios sobre isso daí. Olha esse aqui. Dada f de RR definida por f de x é igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais. Calcular a e b, sabendo que f de 1 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a menos 2. Lembra ali, ó, eu falei que essa daqui poderia ser escrita como a multiplicação de dois binômios do tipo ax mais b, né? Então, o a desse aqui é 1 e o b é menos 1. E esse daqui, o a é 1 e o b é menos 9. Só que nesse daqui, a função, ela é isso aqui só. É uma função simples, é uma função que a gente chama de primeiro grau, que também é objeto de estudo do nosso próximo capítulo, que é função polinomial, tá? Então, essa função f é ax mais b, com a e b pertencentes aos reais. Ele quer que eu calcule a e b, né, sabendo que quando eu colocar no lugar do x o 1, eu vou obter como imagem o 4. Quando eu colocar no lugar de x o menos 1, eu vou obter como imagem o menos 2. Puxa vida, então olha só.
aqui eu tenho o conjunto domínio e aqui eu tenho o conjunto contradomínio. E aqui está definida a função f, né? Bom, se a função f está definida de R em R, quer dizer que o domínio são os reais e o b são os reais também. Tá? Mas ele está dizendo o seguinte, que quando o x é 1, esse 1 vai se relacionar com o 4. E quando o x é menos 1, esse menos 1 vai se relacionar com o menos 2. Será que eu sabendo isso aqui, eu consigo determinar f de x? Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa função aqui, ó, e colocar no lugar do x o 1, e no lugar do f de x, a imagem quando o x é 1. A imagem quando o x é 1 é 4. E vou ver o que vai dar. Vai dar uma equação, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A vezes 1 mais b é igual a f de x, que é 4. Tá vendo? E a vezes 1, a. Então, isso aqui fica como? A mais b é igual a 4. Aí você fala, puxa, mas dois números que somados dá 4, tem um monte de números que somados dá 4. Eu diria que tem infinitos números que somados dá 4. Em números reais, em números fracionários, Nossa, tem um monte de número que somado dá 4. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa, só que com esses outros dados aqui. Então, no lugar do x vai o menos 1 e no lugar do y vai o menos 2. Então, vai ficar assim, ó. A vezes menos 1 mais b igual a menos 2, né? Menos 2. Tá? E isso daqui vai ficar como? Bom, a vezes menos 1 vai dar o quê? Menos a, o b mais b, igual a menos 2. Ó. Obtive uma outra equação que envolve a e b também. Tá? E agora, o que eu faço? Bom, quantos números cabem aqui, né, no a e b para dar menos 2? Infinitos também. E quantos aqui? Infinitos também. Porém, que satisfaz a primeira e a segunda, geralmente só dois valores, um para o a e um para o b. E quais seriam esses valores? Então, a gente resolve isso aqui, chama isso aqui de um sistema, isso aqui é um chamado sistema de duas equações. Tá? E uma das formas de resolver esse sistema de duas equações é somando as equações. Olha só, a mais b igual a 4. E o outro é menos a mais b igual a menos 2. Então, eu somo as duas equações. Eu somo esse lado com esse lado e esse lado com esse lado. Então, vai ficar assim, ó. A com menos a com menos a, 0. Se anula, dá 0. B mais b dá 2b. Né? E 4 com menos 2 dá 2. Ó, então, 2b igual a 2. Aí eu pego e isolo o b, né? Pego esse 2 que está multiplicando b e passo para o outro lado dividindo. Vai ficar que b é igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Epa, achei que b é igual a 1. E o a, como é que vai ser? Então, eu vou pegar essa ou essa daqui e colocar no lugar do b o 1. Então, vou pegar essa de cima aqui, ó. Vai ficar a mais 1 é igual a 4. Então, quer dizer que o a é igual a 4. Esse mais 1 vem para cá, fica menos 1. E 4 menos 1 dá a igual a 3. Opa, achei os valores de a e b, que satisfazem as duas equações. Veja só, 1 mais 3 dá 4. Beleza. Ó, menos 1 mais 3... Não, menos 1 mais 3... Oxi, tudo errado, né? Menos 3 mais 1... Eu falei, pô, não dá menos 1 mais 3, não dá menos 2, tem alguma coisa errada. Menos 3 mais 1 menos 2. Então tá certo. Então o a e o b são isso aqui, ó. Esse aqui é o a, esse aqui é o b. Então ele quer o quê? Dada a função f, tal, com a e b, calcular a e b sabendo que tal. Então eu calculei o a e o b, esse aqui, ó. O a é isso aqui e o b é isso aqui. Então, só para ser bem claro, qual que é a função f de x, então? Então, a função f de x vai ser o quê? 3x mais 1. Essa é a função, ó. 3x mais 1. Então, quando eu colocar no lugar do x aqui o menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Tá lá. Quando eu colocar no lugar do x o 1, vai ficar o 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Tá certinho, tá? Essa daqui que é a função f de x, está aqui o a e o b. Beleza? Olha, a aula de hoje é simplesinha mesmo. É só para tratar mais um pouquinho sobre o conceito. Na verdade, para falar mais vezes a palavra domínio contra domínio e imagem. Domínio contra domínio e imagem. Definido com função.
Isso que é função, tá bom? Amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre o domínio da função. Beleza? Então é isso aí. Vamos, curta o vídeo, chama mais gente para ver aqui o curso OMIMA, aprender com a gente aqui, vamos estudar, beleza? E já vai vendo os exercícios ali, tá? Tem exercício ali na lista de exercício, tá bom? Vai vendo, vai fazendo e vai perguntando se houver dúvida. Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.